Fala, investidor conservador, Maicon Lima aqui. Nós terminamos o ano de 2021 com a taxa Selic batendo mais de 9% ao ano. Após nós termos um cenário de as menores taxas da nossa economia, né? A taxa Selic chegou a 2%, que era uma taxa muito baixa. E aí muita gente saiu da renda fixa e foi para a renda variável. Então é por isso que nesse vídeo eu quero falar para você sobre como que você vai investir com a taxa Selic em alta. E mais, vou falar para você também como que você vai investir em 2022 com as atuais perspectivas da taxa Selic. Então presta atenção, nesse vídeo eu vou falar para você sobre como investir em 2021, olha que interessante, em 2022 e até mesmo nós vamos falar um pouquinho sobre investimentos lá no ano de 2023. E vou falar para você também, além de tudo isso, principalmente para quem está começando nesse mundo dos investimentos, o que é essa tal de taxa Selic. Então vamos começar aí com a parte mais básica, né? O que seria, o que é a taxa Selic? Então basicamente, quando o dinheiro, fico trocando as palavras, acho que é coisa da idade isso. Vamos lá. Então basicamente, quando o governo toma dinheiro emprestado, isto é, quando o governo pega dinheiro emprestado, ele paga para essa pessoa que emprestou o dinheiro para ele, quem que empresta dinheiro para o governo? As instituições financeiras, né, os bancos, por exemplo. Você também, quando você investe lá no Tesouro Direto, né, você também está emprestando dinheiro para o governo. Então, voltando aqui para mim, quando as pessoas físicas e as instituições, né, financeiras, por exemplo, emprestam dinheiro para o governo remunera para as pessoas físicas e jurídicas a taxa Selic. Né? Então o governo pega dinheiro emprestado e paga de juros para essas pessoas a taxa Selic. Então uma primeira reflexão que a gente tem, quando a taxa Selic estava baixa, o governo estava pagando menos juros. Agora que a taxa Selic está em alta, o governo está pagando mais juros e a dívida do governo está aumentando. Porque, aliás, se ele está pagando mais juros, os juros estão agindo a desfavor do governo. Então, além de a taxa Selic ser o que o governo paga de juros para as pessoas físicas e jurídicas, como eu acabei de explicar para você, quando as instituições financeiras, isto é, os bancos, emprestam dinheiro entre si, sim, isso acontece porque um banco ele não pode fechar o dia dele com o caixa negativo. Então ele tem que emprestar dinheiro de uma outra instituição financeira. Vamos imaginar, né, uma situação hipotética aqui, que o Itaú tem 1 bilhão no caixa dele hoje, no dia de hoje que você está assistindo esse vídeo. No caixa dele, tá? Não quer dizer que ele não tenha investido, que ele não tem outros ativos, mas ele tem no caixa. E de repente as pessoas sacaram no dia de hoje 1,2 bilhão. Então esses 200 milhões de reais ele tem que emprestar, sei lá, do Santander, por exemplo. Então esses empréstimos interbancários, né, esses empréstimos que as grandes instituições financeiras fazem entre si, elas têm também como base a taxa Selic. Então já temos dois pontos. Os empréstimos interbancários têm como base a taxa Selic. O empréstimo que o governo faz, o governo paga para as pessoas físicas e jurídicas a taxa Selic. E por fim, como eu já comentei com você, então o terceiro ponto, quando você investe no Tesouro Direto, dentro do Tesouro Direto nós temos uma série de investimentos, né? Temos várias, vamos dizer assim, submodalidades de investimentos, e uma delas é o Tesouro Selic. E esse Tesouro Selic ele vai remunerar para o investidor muito próximo da chamada taxa Selic. Mas como assim, Maicon, muito próximo? Ele não vai remunerar exatamente a taxa Selic? Bom, deixa eu explicar para você. Quando você investe no Tesouro Selic, então quando nós falamos de taxa Selic, você tem que entender que existem duas subcategorias, que é a Selic Over, vou colocar na tela para você. Então, ó, coloquei aí que a Selic Over ela é utilizada, por exemplo, nesses empréstimos interbancários, tá? Então, a taxa Selic Over é uma subcategoria e a taxa Selic Meta, eu coloquei aí que é a taxa, né, que é divulgada aí
pelos meios de comunicação, né, a taxa divulgada pelo Copom. Né? O Copom, para quem não sabe, é o Conselho de Política Monetária do Banco Central. Então vamos lá. Voltando um pouquinho, estou falando bem devagar aqui para você entender. A taxa Selic, ela se subdivide em duas taxas, que são a taxa Selic Over. Taxa Selic Over é a taxa Selic que é efetivamente utilizada. Então, quando você investe lá no Tesouro Selic, você recebe taxa Selic? Sim, mas você recebe a taxa Selic Over, tá? Que historicamente ela é um pouquinho abaixo da taxa Selic Meta, que é essa taxa que você vê aí, que é divulgada pelo Banco Central, né? E que é divulgada nos meios de comunicação em geral. Beleza? Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Por que será que a taxa Selic ela subiu mais uma vez? Dentre outros motivos, né? O principal motivo é que a taxa Selic ela serve para controlar a inflação. Então, como nossa inflação está alta, o Banco Central, né, o presidente do Banco Central, o ministro da Economia, os caras mais poderosão da economia do nosso país, vamos dizer assim, eles se reúnem, né, fazem uma reunião, né, eles formam um comitê, então, que é chamado de Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, né, do Banco Central. E esse Comitê de Política Monetária do Banco Central, eles verificam o seguinte: olha, a inflação está subindo. Então, o que nós vamos fazer? Claro que eles analisam uma série de indicadores internacionais das principais economias do mundo, né? Inclusive vou trazer alguns dados aqui para você sobre isso, sobre esse resultado dessa última reunião de 2021, né? Da última reunião do ano de 2021. Mas entenda o seguinte, que quando esses caras poderosão da economia se reúnem e olham o seguinte, a inflação está subindo e um dos objetivos, uma das funções do Banco Central é controlar a inflação. Então o que nós vamos fazer se a inflação está subindo? Nós vamos subir a taxa Selic. Então existe uma correlação, isto é, o que é uma correlação? A inflação sobe, né? Então os caras poderosão da economia lá se reúnem. Eu estou resumindo a reunião, claro que existe uma série de fatores que eles analisam, que eles conversam nessas reuniões. Mas basicamente a inflação sobe, né? Então o que eles pensam? Vamos subir a taxa Selic. Pô, a inflação subiu mais ainda, então vamos subir mais ainda a taxa Selic. E qual que é o efeito disso na economia? A taxa Selic ela é a principal taxa de juros da economia. Então, quando a taxa Selic sobe, todas as outras taxas da nossa economia, elas ficam mais caras. E o brasileiro, que investe muito mal, a gente sabe que se você vai comprar um carro, comprar uma casa, a maioria das pessoas elas não investem e compram à vista, o que seria o correto. Aliás, você está num canal de investimento para você aprender a fazer isso. Mas a maioria das pessoas elas financiam. Então, ao invés de ela comprar o carro e a casa à vista, o que ela vai fazer? Ela vai financiar. Só que como a taxa básica de juros, a principal taxa da economia, que é a taxa Selic, ela subiu, o crédito vai ficar mais caro. Então, essa pessoa que quer financiar um carro, ou ela vai comprar um carro mais barato, ou essa pessoa que quer financiar uma casa, ou ela vai comprar uma casa mais barata, ou ela simplesmente ela nem vai financiar. E isso faz com que a economia tenha uma retração, isto é, as pessoas movimentam menos dinheiro na economia e automaticamente, como é movimentado menos dinheiro, reduz o consumo e reduz também a inflação. Tá? Basicamente é isso que acontece. Isso acontece também com as empresas. O crédito para as empresas acaba ficando mais caro. Então, se o crédito fica mais caro para as empresas empregam menos pessoas. Como o crédito está mais caro para as pessoas comprarem, as pessoas acabam comprando menos e acaba desaquecendo a economia de uma forma geral. Né? Acaba desaquecendo toda a economia. Economia desaquecida significa que a inflação tende a cair. Beleza? Deu para entender essa parte? Então agora que você entendeu tudo isso, entendeu o que é a taxa Selic, como que ela funciona na economia, na prática, né, Michael, me conta, você deve estar pensando, como que eu faço para investir? Né? Então, primeira coisa, será que é hora de investir na renda fixa? Ou será que é hora de investir na renda variável? O que é renda fixa? Exemplos de investimentos em renda fixa. Tesouro direto, poupança, que é o mais tradicional. Tá? Poupança nem considero que é um investimento, né? Mas estou dando dois exemplos aqui dos mais conhecidos. Será que eu invisto na renda fixa ou será que com esse cenário de alta da Selic eu invisto em ações, eu invisto em renda variável, né? Então renda variável é, por exemplo, ações e fundos imobiliários. Lembrando só, mais uma vez, que nós fazemos aqui no canal um conteúdo de educação financeira. Então eu não vou indicar investimentos para você.
eu vou te ensinar, vou te dar esse conteúdo para você tomar as melhores decisões da sua vida. E claro, se você ficar com dúvida, curte o canal, compartilha para que outras pessoas também aprendam sobre esse conteúdo e deixa um comentário aqui nesse vídeo. Bom, o que eu faço, Maicon? Eu invisto na renda fixa, né, que eu exemplifiquei aqui como tesouro direto, ou eu invisto na renda variável. Acontece o seguinte, quando a taxa Selic sobe, a renda fixa fica mais atrativa. E vamos dizer assim que quase que automaticamente, por uma série de fatores, alguns dos quais eu já citei nesse vídeo, a renda variável ela fica menos atrativa. Então as ações caem, as ações despencam, né? A gente pode falar assim. Então imagina o seguinte, se a renda fixa está mais atrativa, aquele investidor que ele tinha ido lá para a renda variável, quando a taxa Selic era 2%, grande parte desses investidores que nem sabiam porque eles tinham ido para a renda variável, perderam dinheiro lá na renda variável, e agora eles falam, nossa, estou perdendo dinheiro aqui, eu vou lá para a renda fixa que ela está mais atrativa. Mas aí pensa o seguinte, nós temos dois cenários muito importantes aqui. Sim, tá? De fato, concordo, a renda fixa ela está muito atrativa. Uma taxa Selic aí na casa de praticamente 10% ao ano é uma taxa Selic atrativa, você não tem risco. Né? Você investir em Tesouro Selic é considerado zero risco. Né? Então você faturar, vamos dizer assim, 10% ao ano, né? Que hoje praticamente paga a inflação, mas tende a inflação reduzir e sim tende você estar fazendo um bom negócio investindo na renda fixa, regra geral. Agora para pensar o seguinte, a galera que está saindo lá do mercado de renda variável e que não sabe o que está fazendo, isso faz com que no curto prazo, para quem sabe escolher as melhores ações, para quem sabe escolher os melhores investimentos da renda variável, também acaba apresentando oportunidades para você. Porque a renda variável ela acaba ficando, podemos dizer assim, descontada, acaba ficando mais barata. As ações ficam mais baratas, fundos imobiliários ficam mais baratos. Ao invés de você fazer o movimento da manada, isto é, você fazer o que a maioria das pessoas está fazendo, você pode fazer o efeito contrário. Você pode aproveitar o melhor cenário da renda fixa e você pode, sim, né, se você sabe escolher essas ações, se você sabe escolher esses investimentos, aproveitar essa promoção, vamos dizer assim, né, do mercado financeiro e escolher bons investimentos descontados, isto é, escolher bons investimentos baratos. Né? Essa é uma, inclusive, das filosofias aí do Warren Buffett, o maior investidor do mundo. Você fazer boas compras e a bons preços, né? Estou resumindo aqui, falando de uma forma simples e didática para você. Então o que é melhor, renda fixa ou renda variável? O melhor dos mundos, eu acredito que sejam os dois, tá? Você sim contar com a segurança da renda fixa, mas você não perder também a oportunidade da renda variável, porque quando o mercado acordar, né, e ver que vale a pena você comprar boas ações, bons fundos imobiliários, por exemplo, na renda variável, essas ações e esses fundos imobiliários tendem a se valorizar. E você, comprando no momento correto, você vai aproveitar, então, dessa valorização da renda variável. No começo do vídeo, eu falei para você que eu ia falar para você como investir em 2021, como investir em 2022 e como investir em 2023. Então, para você que é um investidor conservador, o que é um investidor conservador? É aquela pessoa que quer investir, quer ganhar dinheiro, mas não quer correr riscos. Todo mundo quer isso, né? Quer ganhar dinheiro sem correr risco. Mas basicamente o investidor conservador, como que ele ganha dinheiro sem correr riscos? Através do conhecimento, certo? E esse daqui, o método Começar a Investir, né, o Maicon Lima Investidor, são canais do conhecimento. Então para você que é um investidor conservador, como é que você investe no ano de 2021, 2022, 2023, baseando-se nas atuais perspectivas da taxa Selic? Então olha só, eu trouxe alguns dados, vou colocar aqui na tela para você. Segundo a ata do Comitê de Política Monetária, né, o Copom, aí, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele fala o seguinte, né, ali no ponto 5, que as diversas medidas de inflação, vamos pegar essa parte em negrito aqui, ó, as expectativas de inflação para 2021, 2022 e 2023, né, de acordo com o relatório Focus, que é o relatório aí que o Banco Central divulga toda segunda-feira com as perspectivas da economia. Então ele fala aqui que as expectativas de inflação para 21, 22 e 23 são de, respectivamente, em torno de 10,2%, 5% e 3,5%. Então presta atenção, isso daqui é a expectativa de inflação. O que é inflação?
é aquilo que faz o seu dinheiro desvalorizar. Então no ano de 2021, 10%, 2022, 5% e 2023, 3,5%. Lembrando que 2022 é um ano de eleição e não sei se esse 5% vai se concretizar, tá? Acredito que ele pode variar, principalmente para mais. Mas vamos trabalhar com esses dados, 10, 5 e 3,5%. Agora, olha só o que mais que ele fala nesse documento, né? Então, um pouquinho mais para frente, ali no ponto 6, ele fala qual que é a possível trajetória de juros, né? Ou seja, qual que é a possível trajetória da taxa Selic. Está em negrito ali para você. Então ele fala o seguinte, no ponto 6. Esse cenário supõe trajetória de juros que se eleva para 9,25% ao ano, neste ano, né, de 2021. Então é esse que é o fechamento aí da taxa Selic de 2021. E para 11,75% ao ano no ano que vem, no ano eleitoral, no ano de 2022. Terminando o ano de 2022 em 11,25%. Tá? Essa é a perspectiva da economia. E reduz-se para 8% isto é, 8% ao ano, em 2023. Gente, se esse vídeo está ficando um pouco complicado para você, você faz o seguinte, você coloca o vídeo lá no começo de novo, né? Se você está só me ouvindo, pega papel e caneta e vai anotando esses pontos, tá? Mas para quem está entendendo, o cenário é o seguinte. Para quem quer ganhar na marcação a mercado, e aí o que seria a marcação a mercado? Seria uma possibilidade de você lucrar, né? Não estou falando para você fazer isso, tá? Eu tô dizendo para você, que existe essa possibilidade, tá? E você tem que fazer trabalhar essa possibilidade de marcação a mercado com muita responsabilidade. O investidor de longo prazo, ele nem precisa fazer marcação a mercado. Mas para quem quer de repente vamos dizer assim, investir um pouquinho na renda fixa, por exemplo, lá no Tesouro Selic, nos papéis pré-fixados, que são os papéis que dão mais ganho de marcação a mercado, né? Existe uma perspectiva, segundo os dados que eu apresentei aqui para você, que se você investir no ano de 2022, você vai lucrar com a marcação a mercado vendendo esses ativos em 2023. Eu acho que esse não é o 80-20 da parada. O mais importante é você investir sempre de forma constante, com responsabilidade, em bons investimentos. Mas todo mundo gosta de ganhar, né? Todo mundo gosta de lucrar um pouquinho aí com a marcação a mercado, tá? Então falei para você como que você investe em 2022 e 2023, baseado nessas perspectivas da economia. Mas, para a gente fechar aqui com chave de ouro, o melhor cenário de todos é o conhecimento, no meu entender. É você fazer um mix de bons investimentos lá na renda fixa, né, baseado nas informações que eu já passei aqui para você, e bons investimentos lá na renda variável também, baseado em tudo que eu contei para você nesse vídeo. Então se você gostou desse vídeo, vai lá na descrição dele, clica no primeiro link que eu deixei para você na descrição e faz um comentário aqui embaixo como que você vai fazer para investir em 2022 e você ter os dois pilares aqui do canal. Quais são os dois pilares aqui do canal? Rentabilidade e segurança nos seus investimentos. Investir não é tabu. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.